Feliz sábado, né? Vamos dar continuidade a mais um estudo sobre genealogia e cronologia bíblica, que se baseia no livro de Gênesis. Então, nós vamos agora começar com uma oração. Oremos. Pai bondoso, Pai querido, Pai amável, muito obrigado pelas bênçãos sobre nós derramadas. Somos imensamente gratos, Senhor, por mais um santo dia que Tu nos concede. Possamos guardá-lo, Senhor, e não profaná-lo. Te pedimos a Tua presença nesse estudo, nesse grupo, abençoando cada componente, a mim também. Abre nossos ouvidos, Senhor, nossa mente, para ouvirmos a Tua palavra e entendermos, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Nos prepara para a volta de Jesus. Nós somos imensamente gratos por tudo que tem feito em nossa vida. E é em nome do Teu Filho amado que nós te pedimos. Ser presente, Senhor. Amém. Muito bem. Na aula passada, nós terminamos com a parte da genealogia em José. De Adão até Jacó, as idades são bem claras, né? Um gerou o outro com tal idade. Então é muito fácil você ir fazendo a somatória dessas idades. Porém, quando chega com Jacó, a situação fica meio complicada. No gráfico, se for possível colocar, nós vamos chegar lá em Jacó. Ele, gerando José, não tem idade. A Bíblia não nos fornece com qual idade Jacó gerou José. Porém, nós temos uma pista muito interessante, é um quebra-cabeça, que está em Gênesis capítulo 47. Gênesis 47. Gênesis 47, verso 9. Para entendermos com qual idade José foi gerado por Jacó. Diz assim, Gênesis 47, verso 9, todos com a Bíblia, né, para a gente checar. Jacó fala o seguinte, Jacó lhe respondeu para Faraó, né? Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Então, essa menção ela é feita quando Jacó entra no Egito. Então, só colocar ele tinha 130 anos. José já era governador, né? José, ele se tornou governador, de acordo com a Bíblia, aos 30 anos. Capítulo 41 de Gênesis, verso 46. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou ao faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Muito bem. Então nós temos aí José se tornando governador aos 30 anos, por causa daquele sonho de faraó, né, que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Muito bem. Vamos juntar aí todas essas informações. Quando chega no capítulo 45 de Gênesis, aí tem a pista que a gente consegue saber a idade de José, Jacó e quando foram gerados. Capítulo 45 de Gênesis. Aí está a resposta para dar continuidade à genealogia. Quando os irmãos de José, vão ao Egito devido à fome, então a gente já entende que se passaram os 7 anos de fartura. Olha a informação que tem aqui. 45, verso 6. Quando os irmãos vão ao Egito por causa de comida. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita.
esse é o verso que faz conexão com a idade de Jacó. Então, se José, quando se tornou governador, tinha 30 anos, mais 7 anos de fartura, então José, até o final dos 7 anos proféticos de fartura, ele tinha, obviamente, 37 anos, concordam comigo? Então, quando os irmãos chegam ao Egito, e a gente já sabe a história, né? Aí eles são informados de que já havia passado 2 anos, e, no entanto, ainda viriam 5, porque eram 7 mais 7. 7 de fartura, 7 de escassez, né? De fome. Escassez, desculpem, escassez. Então, se passaram 7 mais 2, 9. Logo, a idade de José era 39. Tá? Então, 30 governador, mais 7 de fartura, 37, mais 2 de fome, 39, e ainda viriam mais 5 anos à frente. É aí quando, nesse momento, tem toda aquela história, ele manda buscarem os pais, né? Eles ficam presos ali, um dos filhos ficam presos até que os outros irmãos retornem a Canaã e tragam Jacó para a terra do Egito. Então, é só fazer a conta. Se Jacó tinha 130, eu acho que o microfone do irmão Ademar está ligado, né? Se Jacó tinha 130, José tinha 39, é só diminuir. Logo, Jacó gerou José com 91 anos, né? Jacó gerou José com 91 anos. Então já ficou fácil, né? Bora recapitular. Abraão gerou Jacó, Isaac, aos 100 anos. Isaac, quando fez 40 anos, né, gerou Jacó. Não, ele gerou com 60, desculpem, está aqui no gráfico. Né? Foi no ano 2168. Foi 60, a Bíblia diz que foi 60. Ele casou com 40, Isaac casou com 40, mas gerou Jacó com 60 anos. E Jacó, quando fez 91 anos, gerou José. Logo, foi o ano 2259. Então, com 91 anos, Jacó gerou José. E José viveu 110 anos. E aí você soma, né? A idade do qual Jacó gerou, que foi no ano de 2259, né? 2259, mais 91, desculpa, 2259 mais 110, que é a idade de José até a morte. 2259 mais 110, que dá o ano 2369. É quando José morre. Então, essa é a linha, sem dúvida alguma, é a linha que todos os estudiosos chegam, que a Bíblia nos dá, né? Adão com 130 gerou fulano, fulano com cento e tanto gerou fulano. Essa é a linha correta, do qual todos vão chegar nesse número aí. De Adão até a morte de José, passaram-se 2.369 anos. A partir daí, não tem mais vínculo. Tá? Até Moisés não tem mais vínculos. Temos algumas pistas. Temos a irmã White, que também dá pistas preciosas, mas não há mais conexões até chegarmos a Moisés. Muito bem. Quais são as conexões que nós temos? A Bíblia nos mostra a descendência de Levi, pela qual vem Moisés. Né? Levi, ele entrou no Egito, ele é mais velho que José, ele entrou no Egito, ele gerou Arão, e Arão gerou Arão, irmão de Moisés. Então foi muito curto o espaço de tempo entre eles no Egito.
O que se entende que até Moisés passaram-se 215 anos, de Jacó entrando no Egito até Moisés libertando o povo, passaram-se 215 anos. Só que entrou ali adulto, né? Levi entrou adulto, né? Teve Arão lá dentro e depois Arão gera Arão e Moisés. Eles estavam ainda livres no Egito. Porém, quando Joquebede e Arão estão lá no Egito, a escravidão passa a existir com eles. Porque diz a Bíblia e a irmã White que toda aquela geração que entrou no Egito morreu, toda aquela geração. Logo, não tinha mais nenhum dos filhos de Jacó vivo. Então ficou os netos de Jacó, que no caso foram os filhos de Levi. Eles estavam vivos. Quando veio o decreto os tornando escravos, estava vivo Joquebede, Arão, tá? Estava nascendo justamente Moisés, Arão e Moisés. E diz a irmã White que a lei se tornou mais forte com a proximidade do nascimento de Moisés. Então, muitas pessoas pensam que a escravidão que a Bíblia fala, em certas traduções, é como se o povo tivesse passado 400 anos ou 430 dentro do Egito. Não foi. Não cabe, não tem como caber. Tá? Então, muitos estudiosos já chegaram à conclusão de que foi uma tradução, né, mal trabalhada, que poderia ter sido ajeitada, mas a irmã White também desbarata essa aparente contradição quando ela afirma que ali terminaram os 400 anos dado a Abraão. Né? Ela faz conexão, né? Que se passaram 400 anos de Abraão até Moisés. Muito bem. Para nós fazermos essa conexão, nós temos que ir para a Bíblia e nós vermos em Êxodo os 430 anos. Êxodo, capítulo 12, verso 40. Êxodo, capítulo 12, verso 40. Diz assim: Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Por essa tradução, a gente entende que eles passaram 430 anos. Né? A gente já falou que não tem como. Por quê? Por que não tem como? Porque quem entrou lá foi os filhos de Jacó, Levi já estava casado, né? E quando ele entrou no Egito, ele gerou Arão e depois Arão e Moisés. Vamos ver aí em Gênesis, capítulo 6. Vamos ver, Gênesis capítulo 6, verso 16 em diante. São estes os filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos de vida de Levi foram 137. Os filhos, bora para o verso 18. Os filhos de Coate foi Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos de vida de Coate foram 133. Vamos ver agora o verso 20. Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia,
e ela lhe deu a Arão e a Moisés. E os anos de vida de Arão foram 137. Então, se você prestar atenção, Levi gerou Coate. Quando Coate entrou no Egito, olha só, Coate entrou no Egito, né? Ele foi gerado fora do Egito. Ele levou Coate, que já era quase adulto, e Coate, dentro do Egito, gerou Arão. Quer dizer, Levi, Coate, Arão. E aí no verso 20, Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia. Quer dizer que Joquebede era filha de Levi, irmã de Coate. Olha aí a conexão, olha a ligação, é meio complexo, né? Ele tomou a tia dele para se casar. Então, nessa união de sobrinho e tia, eles geraram Arão e Moisés. Então, bora recapitular. Levi teve filho, que foi Coate, fora do Egito. Se você ver toda a genealogia, você vai ver quantos entraram no Egito, quando Jacó foi, né? Foram 70 pessoas. E dentro dessas 70 pessoas estavam os filhos dos 11 filhos de Jacó. José estava no Egito. Então, Coate entrou adulto no Egito. Quando ele entra no Egito, ele gera Arão. Arão, quando fica adulto, casa com a tia. E, quer dizer, filha de Levi e irmã do pai dele. É interessante. E aí os dois geram Moisés Arão e Moisés. Então foi curto esse espaço de tempo até Moisés. Foi em menos de 215 anos. Logo, não pode ser 400 ou 430. Então tem uma explicação. Esses 430, ele vem da idade de quando Jacó, vamos ver aí o número, quando a gente pode contar? A saída deles se deu no ano 2513. 2513. Tá bem aí, né? Moisés saindo da saída do Egito. 2513. Oi, alguém quer perguntar? Por gentileza, professor, só queria que eu estou anotando a, a passagem que você disse. Eu peguei Gênesis 6, mas só repetindo, por gentileza. Qual que é a passagem que vai lá de... A última que você citou. Está em Êxodo, Êxodo. capítulo 6. Ah, tá. Muito obrigada. Tá? Muito Da obrigada. genealogia de Moisés e Arão, que fala Isso. que Arão casou com a tia, né? Sim, sim. Capítulo 6. Tá. Muito obrigada. Nada. Então vamos lá. Eles entraram no Egito, tá? E passaram-se 215 anos. Esse número vai dar em 2513, com a saída do povo, juntamente com Moisés, né, do Egito, 2513. 2513 menos 430 dá o ano 2083. Então vamos ver em que ano vai dar. 2513 menos 430 dá o ano 2083. Qual é a informação que a gente tem no ano 2083? Observem lá, nesse gráfico aí, por favor. Dois mil e oitenta e três. A morte de E, Terá e a saída de Abraão da sua terra, né, da sua parentela de Padã Arã para a peregrinação. exatamente. Então, bora ver lá na Bíblia, Gênesis 11. Obrigado, irmão. Gênesis 11, 12, desculpa. 12. 12, 4. Partiu então Abraão, como lhe ordenou o Senhor,
e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Ali começa a peregrinação do pai da fé, né, de Abraão. Então, ali se conta 430 anos. Em algum lugar se fala 400 anos. Né? Os 400 anos está no capítulo 15. Estão pedindo para ampliar mais essa imagem. Tem, irmã André, como ampliar um pouco mais, por favor? A imagem da... Tem pessoas que estão tentando visualizar. Obrigado, irmã. Se der, né? Está no máximo, Está professor. no Quem está máximo? no celular consegue abrir com o próprio dedo, assim, esticando. Aí consegue ampliar a imagem. Perfeito. Obrigado, irmã. Gênesis Irmã Andréia, 15. você consegue ampliar, se você clicar aí do lado da barra de rolagem, tem uma setinha lateral. Aí você vai diminuir, você vai essa, onde tem uma legenda do lado escrito assim, exportar, tá vendo aí? Tem uma setinha que você consegue clicar nela para esconder essa barra aí de lado, aí vai ampliar um pouco mais. E você pode ampliar também no zoom de dentro do próprio programa. Vê se ampliou. Ampliou. Aqui para mim ampliou. Perfeito. Muito bem. Então, quando Abraão sai de Harã, começa a peregrinação, ali começa um número profético, os 430 anos mencionados na Bíblia, né? Olha o que a irmã White fala, que a gente já leu, mas a gente vai repetir. Vocês podem anotar Patriarcas e Profetas, o livro Patriarcas e Profetas, capítulo 23, fala sobre as pragas do Egito. Patriarcas e Profetas, capítulo 23, as pragas do Egito, página 267. Página 267. É o segundo parágrafo. Ordenou-se em seguida a Moisés que tomasse cinzas do forno e as espalhasse para o céu diante dos olhos de Faraó. Este ato era profundamente significativo. 400 anos antes, mostrara Deus a Abraão a opressão futura do seu povo sob a figura de uma fornalha fumegante e uma tocha de fogo. Perfeito, a irmã White desbaratou essa má compreensão de que o povo passou 400 anos dentro do Egito. Então ela diz 400 anos antes deste ato, que foi significativo, Deus mostrara a Abraão. Então está na pessoa de Abraão o número 430 e o número 400. Então, quando Abraão, com 75 anos, sai para peregrinar, sai de Harã, ali começa os 430. Quando se cumpre 30 anos, Abraão está com 105 anos. E quem é que está com 5 anos? Está Isaac. Né? É quando, nessa idade tenra, a mãe, que é a mãe de Ismael, no caso, é Agar, elas entram em rixa com Sara. Né? Os dois povos ali brigando, um representando o mal e outro representando o bem. Um representando o inimigo, o outro representando o povo de Deus na pessoa de Isaac. Então, ali quando Isaac tem 5 anos, Abraão tem 105, obviamente, e é quando dá continuidade os 400 anos que faltam. Então, repetindo, Abraão com 75 começa os 430. Né? Quando fizer 30 anos, aí, na idade de Abraão, Abraão tem 105. Então, Isaac está com 5 anos. Né? Ismael está bem grandinho, é quando aparece uma rixa entre eles. A família começa a gerar problemas. E ali vem os 400 anos restantes, que vai terminar com Moisés saindo com o povo do Egito.
Então, vamos ver aí no gráfico. Abraão, com 75 anos, é o ano, vamos ver o ano 2083. 2083. Então, vamos ver o ano 2083, mais 30. Então, vai dar no ano 2113. O ano 2113 é quando Isaac tem 5 anos. Tá? 2113 mais 400 anos, vamos terminar lá no ano 2513. Ano 2513. Então, o ano 2513 já se fechou os 430 anos, tá? E também os 400 anos, que é a mesma profecia, né? É a mesma profecia. Logo, o ano 2513 não tem mais um gerando a informação em linha reta. Moisés gerou fulano e gerou fulano, gerou fulano. Não há mais. Mas nós temos uma informação preciosa que está com Salomão no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 6. Primeiro Reis, capítulo 6. Verso 1. Essa é a outra pista que nós temos, muito boa, para vermos o tempo passando, né, na cronologia bíblica. Então, nós temos aí, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês Ive, começou a edificar a casa do Senhor. Essa informação é preciosa. Vamos lá para a calculadora. Se Moisés foi o ano 2513, aí você vai somar 480 anos para chegarmos ao 4º ano do reinado de Salomão. Então, bora lá. 2513 é o ano que Moisés sai do Egito com o povo, mais 480 anos. Onde vai dar? Vai dar no início da construção do Templo de Salomão. Exato. Que ano é? 2513. 2993. 2993. Muito bem. O templo demorou 11 anos, né? Até terminarem. Como era o 4º ano, faltavam mais 7. Então, somando 2.903 mais 7 anos, vamos bater no ano 3000. Isso é muito interessante. É quando o templo existe, né? O templo de Salomão passa a existir. É diferente dos tabernáculos do deserto, né? Do santuário do deserto. Então, ali tem um templo agora. E a irmã White fala sobre 1000 anos antes de Cristo. Ela faz uma relação de Cristo e 1000 anos antes com o Templo de Salomão. Isso mostra para a gente que de Salomão até Cristo, do Templo, né, de Salomão até Cristo, foram 1000 anos. Então, nós temos muitas pistas para não estar perdido na cronologia bíblica. Então, nós temos aí 1 Reis, capítulo 6, como está, né, mencionado, que foram 11 anos. Verso 38, capítulo 6, que está bem do lado aí, né? Que se vocês estiverem no zap de vocês, essa informação já está mantida para vocês checarem na Bíblia. Mas bora checar aqui. 6, 37 e 38. Capítulo 6 de 1 Reis, né?
capítulo 6 de 1 Reis, verso 37 e 38. No ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor. E no ano 10º, no mês de Bu, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Eu ainda agora faço uma correção. Eu falei 11 anos, né? Mas está errado. Foi no 4º ano do reinado de Salomão, ele começou a edificar o templo e terminou em 7 anos. Eu faço aqui uma correção. Eu acho que quem rever esse meu áudio, essa minha fala, vai ver que eu errei. No ano 4º do reinado de Salomão é que ele começa a edificar. Então levou 7 anos, que fecha certinho o ano 3000. Então está tudo certo, todos os números estão certos na Bíblia. E é interessante o número 7, né? Que Deus permitiu que Salomão construísse o templo dele por 7 anos. Agora tem uma observação, né? Que alguns estudiosos apontam, que eu acho interessante, que no templo de Deus, Salomão gastou 7 anos, mas no templo humano, no templo nos palácios, ele gastou muito mais. Gastou mais de 20 anos. E alguns estudiosos fazem a gente prestar atenção para isso, que talvez isso a gente faça também, né? A gente gasta muito com a gente e menos com Deus. É só uma observação que serve para mim também, né? Que assim como Salomão gastou mais com os palácios, os anos que ele passou com o templo de Deus foi menor. Muito bem. Então, nós temos aí o ano 3000. Salomão, ele foi o rei desse templo pronto. Para darmos continuidade de Salomão, a Bíblia nos fornece os filhos que ele gerou, né, até chegar no último rei, que justamente se deu com a destruição do templo por Nabucodonosor, o templo de Jerusalém destruído por Nabucodonosor. Tem um versículo da Bíblia que nos dá uma pista interessante, que está em Ezequiel. Vamos lá para a Bíblia, por favor, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 4. Ezequiel, capítulo 4. Esse capítulo 4, alguns teólogos, eles entendem que é um número profético dado aos reis de Israel. Aos reis de Israel relacionado ao templo de Jerusalém, começando a partir de Salomão. Diz o seguinte: Tu, pois, filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti, grava nele a cidade de Jerusalém. Põe cerco contra ela, edifica contra ela fortificações, levanta contra ela tranqueiras e põe contra ela arraiais e arietes em redor. Toma também uma assadeira de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o rosto, e assim será cercada e a cercarás. Isto servirá de sinal para a casa de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, e levarás sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Eis que te prenderei com cordas, assim não te voltarás de um lado para outro, até que cumpras os dias do teu cerco. Toma trigo e cevada, favas e lentilhas, mete-os numa vasilha e faz-os dele pão.
segundo o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias comerás dele. Desculpa. Ele usa lado, né, o cerco de Jerusalém. Por que ele usa lado? Porque a gente sabe que com a morte de Salomão, aquele templo que estava reinando as 12 tribos, a partir da descendência de Salomão, estaria dividida entre o reino de Israel e o reino de Judá. Então, por isso que ele usa lado. E 390 dias, 390 dias, anos, seria justamente, em relação ao cerco de Jerusalém e do templo, seria o tempo de vida do templo construído por Salomão, dado ao templo de Salomão. Então, se nós pegarmos ano 3000, deixa eu ver aqui. Se nós pegarmos o ano da construção do templo por Salomão, 2.993, o ano 2.993, e somarmos com 390, né, aí vai dar o ano da destruição do templo de Salomão por Nabucodonosor. Então vamos lá ver. Ano 2.993, que é quando se inicia o templo de Salomão, mais 390, vai dar no ano 3.383. Ano 3.383. Vamos ver até chegar lá no 3.383. Está ali, 3.383. É o fim do templo, a destruição do templo de Jerusalém, com o último rei Zedequias, né, destruído por Nabucodonosor. 3.383. O início do templo lá e o final do templo aqui. Isso cabe perfeitamente bem. Nesse espaço aí, nós temos a história dos reis de Judá. Nós temos a história dos reis de Judá. É muito interessante. Os estudiosos, eles dizem que a idade de reinado dos filhos de Salomão, da descendência toda, até chegar em Zedequias, dá uma média de 390. Por que uma média? Porque tem algumas informações que parecem meio contraditórias. A gente sabe que as idades deles estão nos livros de Reis e Crônicas, né? E aparece ali uma mulher reinando também, ela é questionada, né? Aparece uma mulher reinando, do qual ela mata Atalha ou Atalia, ela mata os príncipes de Israel para não terem descendência nenhuma, e uma criança ela é mantida viva, uma da linhagem dos príncipes de Israel. Então tem muito estudo em cima disso. O que eles entendem é que os 390 dessa profecia de Ezequiel 4 representam todos os reis de Israel, de Salomão até o último rei, do início do templo até a destruição dele por Nabucodonosor. Isso é fantástico. Tá? Não temos tempo de ver todos esses reis. A gente não tem tempo de ver. Mas eu já fiz esse apanhado aí. Tá? Salomão gerou Roboão, Roboão Abias, Abias gerou Asa, Asa Josafá, isso. Aí Josafá gerou Jeorão, Jeorão gerou Acasias, Acasias ele gerou Joás, só que nós temos aí Atalia, que reinou 6 anos. Quem foi Atalia? Se você ver lá em 2 Crônicas, capítulo 22, você vai ver a história. Ela foi uma mulher que matou os príncipes de Judá, mas um foi guardado. Né? Então, ela entra aí porque ela reinou por esse espaço de 6 anos, Atalia. Atalia ou Atalha, não sei. Joás, né? Acasias gerou Joás, Joás Amazias, Amazias Uzias,
Uzias gerou Jotão, Jotão Acás, Acás Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeoaquim, e Jeoaquim gerou Zedequias, que foi o último rei de Israel. E aí nós chegamos à destruição do templo no ano 3383. A descendência de Salomão, com essas idades, elas nos dão um parâmetro, tá, irmãos? Não é algo exato, como foi em Gênesis, com a descendência de Adão. Tá? Ali nós temos uma linha ininterrupta até José, né? E a partir de José nós não temos um segmento exato. Então a gente vai pegando uma pista aqui, outra pista acolá. Eu vou mostrar para os irmãos uma citação de Ellen White que me chamou muito a atenção sobre essa questão desses príncipes. Então, se você fizer a conta deles, dos reinados deles, né, vai dar um número um pouquinho maior de 390. Mas nada tão assustador. Não se preocupe que não é nada assustador. Então, fica a entender que o que a profecia que Deus deu para Ezequiel, ela tem sentido. Ela não foi escrita para enfeitar nada. Foram os 390 anos que os reis passariam pelo trono do templo do Senhor em Jerusalém, né? O reinado de Judá. Olha o que a irmã White fala no livro Educação, página 179. Página Educação, livro Educação, página 179. Às vezes eu embaralho as palavras. Diz o seguinte: a subversão final de todos os domínios terrestres está claramente predita na palavra da verdade. Na profecia proferida, quando a sentença divina foi pronunciada sobre o último rei de Israel, deu-se esta mensagem. Aí a irmã White cita Ezequiel, capítulo 21. Assim diz o Senhor Jeová: tira a coroa, página 179, irmã. Livro Educação, página 179. Aí a irmã White menciona Ezequiel, capítulo 21, verso 26 e 27. Assim diz o Senhor Jeová: tira a coroa, levanta-a, exalta o humilde e humilha o soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés, a porei. E ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito. A ele a darei. Olha Deus dizendo a profecia para Ezequiel falar para o povo, né? Que era para tirar a coroa, exaltar o humilde e humilhar o soberbo. Tirar a coroa e do último rei de Israel e entregá-la para Jesus quando vier. Olha o que a irmã White fala, continuando. A coroa removida de Israel passou sucessivamente para os reinos de Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. E ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito. A ele a darei. Gente, é muito interessante isso. Então, tudo que está em Ezequiel tem a ver com os reis de Israel, os reis de Judá, né, que tinha a ver o templo de Jerusalém e a destruição dele, desde Salomão e sua descendência. Então, a coroa foi dada a Salomão e foi passando para a descendência dele até chegar o último rei Zedequias, né? Quando se cumpriram os 390 anos dado para Ezequiel, o profeta, aí o que a irmã White disse? Deus pegou a coroa e passou para Roma. Desculpa, corrigindo, passou para Babilônia. E de Babilônia foi tirada a coroa e passou para Média e a Pérsia. Deles foi passado para Grécia. E, por fim, para Roma. Né? E de Roma, para quando Cristo voltar, essa coroa vai ser passada para o Filho de Deus. Então, essas partes da irmã White, que muito pouco é lida, e não tem nem todo mundo prega sobre isso, é muito interessante. Uma vez a gente estava conversando no nosso pequeno grupo, na casa da irmã Jaqueline, que a gente visualiza isso daí.
né? A coroa foi passada para Salomão. Ele foi autorizado a ser o rei de Judá e do templo, né? De Jerusalém, o comandante geral. E ali a sua descendência, a coroa foi passando. Mas a gente sabe da história dos reis de Israel, né? Foi muito negra de Judá. Foi muito triste, a maioria deles foram reis péssimos, profanos. Então, o número estava se aproximando. Os 390 anos estavam expirando. E quando chegou, Deus tirou a coroa de Zedequias e passou para Babilônia. Então, lá na Nabucodonosor tem um sonho, né, de uma estátua. E a coroa passou para a estátua de Nabucodonosor, né? Mas também foi rebaixando. Pode prestar atenção que ela foi rebaixando. Hoje, essa coroa, devido ao mal, o pecado, está no chão, que é Roma, né? Babilônia, Medopécia. Olha a coroa passando, sendo rebaixada, né? Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma. Está no chão. Então, quando Cristo vier, vai ser levantada essa coroa e devolvida a quem pertence de direito. É fantástico. Então, nós vamos terminar aqui, né? São 8 horas da noite. Vamos terminar no ano 3.383 e na próxima aula nós vamos ver outros detalhes de como a gente poderia chegar como a gente vai chegar no início dos 2.300 anos, que é justamente a profecia de maior número, né, que chega até nós recentemente. Tá bom? Então, nós vamos orar para encerrar a gravação e daqui a pouco a gente passa para as perguntas. Tá certo, irmão? Então, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por todos os profetas que tu usaste para nos trazer informações do céu. Perdoa nossos pecados, transforma a nossa vida, Senhor. Somos imensamente gratos por toda a luz que tu nos deste. Senhor, abençoa este pequeno grupo de estudo, que possamos continuar a estudar a tua palavra juntos, com a bênção do céu. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. A gente se vê na próxima aula. E logo após o encerramento da gravação, segue-se as perguntas.